Olá, bebês, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos fazer mais um episódio de tutorialzinho aqui pra vocês e hoje iremos falar sobre criaturas fantásticas, mais focados um pouco mais na ficção científica, um pouco mais na fantasia científica e sim, então, iremos falar sobre aliens. Mais diretamente ligados, vamos falar sobre aliens inteligentes, a ideia é construir criaturas inteligentes. Quando formos falar de fauna, flora, um pouco mais de criaturas não inteligentes, é um outro ponto específico. Uma coisa legal que eu vou trazer para vocês é um modelo chamado modelo alfabético de criação de criaturas, mais especificamente seguindo o modelo etomórfico, beleza? Etomórfico é um modelo que segue como seu mindset principal o comportamento e a morfologia, ou seja, a anatomia, o formato da criatura. De uma maneira geral, você pode seguir assim diversos passo a passo, tutoriais, então temos diversos, mas eu vou trazer algum diferente aqui para trazer um pouco mais específico para vocês dentro desse modelo alfabético bem interessante, beleza? Então, bora lá, vamos conversar um pouco mais sobre isso. E lembrando, para deixar um pouco mais dinâmico e não tão demorado, e mais especificamente, eu vou construindo com vocês enquanto eu vou explicando para a gente ver isso levando um pouco mais no ponto final, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre como construir criaturas fantásticas, alienígenas e inteligentes, seguindo o modo alfabético na metodologia etomórfico. Então, pessoal, quando a gente fala sobre o modelo alfabético de criação de criaturas, é porque ele segue meio que o A, B, C, D, E, F, S do estilo de criação de criaturas. Nós temos A de anatomia, B de biologia, C de comportamento, D de detalhes, E de características extraordinárias, F de características fisiológicas e o S no final de características sociais, beleza? Então, a gente vai seguir um pouco mais nesse quesito, seguindo esses detalhes. Obviamente, dentro da categoria anatomia, dentro da categoria biologia, dentro da categoria comportamental, assim por diante, nós temos diversos outros subtópicos interessantes. Mas, como eu falei para vocês, a ideia aqui é seguir um pouco mais no quesito com mindset etomórfico, ou seja, comportamento e morfologia, beleza? Então, seguindo por esse primeiro princípio, a ideia é a gente começando então pela anatomia, pela morfologia, então aqui começando pela letra A. Seguindo então Então, seguindo essa ideia de morfologia, anatomia, o objetivo aqui é a gente definir como vai ser a criatura propriamente dita. Quando a gente define a morfologia, estamos falando sobre a sua aparência física e diretamente ligado como isso vai afetar no seu comportamento. Então, quando a gente for conversando sobre os passos, a gente vai vendo certinho, e alguns podem ser colocados um pouco mais, um pouco menos, mas a gente vai seguindo nesse caminho. Então, quando a gente fala sobre a estrutura anatômica, morfológica, com o objetivo de expressar como que é o seu alien quando você bate o olho, a ideia é a gente ir seguindo por esse. Então, coisas como a pele, como a quantidade de membros. Se for seguir, por exemplo, a cor, né, a pele, quando eu digo, seria tanto o formato, quanto a cor, quanto a composição, temperatura, aspecto. Tudo isso mostra, tudo isso traz esse quesito. Um outro ponto interessante é a gente falar, por exemplo, sobre as estruturas de comunicação. Como eu te falou lá no filme A Chegada, é interessante ter isso. Mas como a gente não está entrando muito num fator muito direto, agora é mais no quesito morfológico de aparência, então dizer se ele possui cordas vocais, algo um pouco mais interno, uma diferença anatômica entre masculino e feminino, ou se existe um terceiro sexo, que seria, nós temos o masculino, nós temos o feminino, nós temos o gerador, ou nós temos um ser único, hermafrodita, por exemplo, ou se não existe esse dimorfismo sexual. Então tudo isso tem a ver, tudo isso você pode colocar dentro da sua criatura fantástica, no caso aqui do seu alien. Porém, o ponto principal são quais são as características morfológicas, anatômicas, que interferem diretamente na relação que tem com o visual, ou seja, anatômico, e com o quesito comportamental. Então, a pele tem um quesito comportamental? Não, mas tem um quesito de visual aspecto?
Tem. Então é interessante. A quantidade de membros, se por acaso não tem cabeça, se tem 7 patas, se tem 4 patas, se tem 6, se tem um formato mais de lula, se tem um formato mais de polvo, se tem um formato mais de elefante, se é quadrúpede, se é bípede, tudo isso tem a ver com um aspecto mais direto com a anatomia. Então, como eu falei para vocês, se é bípede, quadrúpede, ou seja, no quesito de postura, tudo isso também tem a ver, tudo isso também vai direcionando nesse quesito. Então, se tem cabeça, não tem, eu vou colocar aqui sistema sensorial. Ou pode colocar, por que eu não vou colocar então, por exemplo, respiratório, cardíaco, porque isso é muito mais fisiológico, isso é mais a letra F que a gente traz a aparência interna da criatura. Então a anatomia ela foca mais nessa descrição externa, o que você consegue ver se possui pelo, se não possui pelo, possui escama, não possui escama, tem olho, não tem olho. Então a gente vai pegando todos esses fatores. E no caso aqui, considerando a nossa criatura, vamos então já ir construindo um alien interessante que a gente vai construindo aqui junto. Eu vou construir um alien que ele possui sim uma cabeça, tem uma cabeça, ele possui um membro superior, dois membros inferiores, então que seria mais ou menos como se fosse um braço e duas pernas. Só que no caso aqui do nosso braço, nosso único braço, o braço ele sai das costas. Então é um membro inferior, vou chamar ele de dorsal médio, porque fica atrás no meio da coluna, com projeção frontal. Ah, mas eu preciso usar esses nomes específicos com anatômicos, médicos, biológicos? Não, isso aqui é uma forma que eu estou colocando aqui para ficar mais fácil de eu lembrar na hora de for colocar. Mas na hora que você for descrever a criatura, são outros 500. Então eu tenho uma projeção frontal. Então nós temos aqui uma cabeça, nós temos um braço só que sai de trás da coluna, como se fosse meio que um rabo de escorpião com uma mão na frente, e nós temos aí, então, duas pernas. O que é interessante da nossa criatura, eu quero que ela tenha uma tonalidade acinzentada. A tonalidade acinzentada. Eu quero que não possua olhos, mas ele não possui olhos como a gente enxerga, ou ele possui olhos diferenciados? Nesse caso, desse momento da descrição anatômica, não me importa agora se ele consegue enxergar ou não, porque isso já são outras relações que a gente faz. Então, ele não possui olhos, não, vou colocar um não mais bonitinho, né, porque senão vai ficar aqui meio cagado. Então, não possui nariz, mas possui boca. Possui uma boca, e não possui a orelha, mas possui um canal auditivo. Beleza. Então, você pode ir colocando da maneira que você quiser. Quero descrever então a cabeça. Ela é uma cabeça de projeção, tem um pescoço maior, um pescoço menor, o formato da cabeça é alongado, é o formato da cabeça mais ovoide, tem uma estrutura de um esqueleto, um tanto X ou Y, não possui esqueleto. Então meio que você vai descrevendo da maneira que você acha interessante, uma forma que fica mais visível para a pessoa entender minimamente como que funciona o quesito anatômico da sua criatura. Beleza. Seguindo então o nosso alfabeto, utilizando como objetivo a anatomia e o comportamento, nós vamos para o B. O B dentro da nossa criação é a parte de biologia. O que seria então a biologia nesse quesito? Porque se a anatomia é uma coisa, fisiologia então é outra, o que seria então o biológico? O biológico é a relação das funções. A função de sobrevivência, as funções ambientais. A função de sobrevivência seria nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. Qual seria o ciclo da vida dessa criatura? E as funções ambientais é como se alimenta, como se reproduz, como se respira, como que existe a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Caso seja uma criatura, uma comunicação mais instintiva, um quesito mais corpóreo. Se for uma criatura inteligente, como no caso nosso aqui, existe uma comunicação sim inteligível. Então, como funciona esse quesito biológico? E aqui, na nossa biologia, são essas funções.
Mas como nós estamos seguindo um mindset mais etomorfológico, então a ideia é ser comportamental e de aparência. Então o que eu preciso pensar nesse quesito, porque eu quero focar no comportamento e eu quero focar no quesito de anatômico, no quesito visual. Então, simplesmente eu vou colocar as características que eu acredito que interfiram diretamente no comportamento e diretamente no aspecto visual da minha criatura. Nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer está muito mais diretamente ligado na etologia, ou seja, no comportamento da nossa criatura, do que simplesmente na parte anatômica. Porém, existe a mudança anatômica dentro da sua criatura? Então vamos pegar. Quando a gente fala então sobre o quesito biológico, usando esse exemplo, nasce, cresce, se reproduz e morre, desenvolve e tudo mais, a gente tem que pensar, o ser humano nasce ser humano, e ele cresce, aumenta as proporções, diâmetros, distância entre membros, porém não existe uma transformação direta como acontece, por exemplo, da borboleta, lagarta e vira borboleta. Então, essas transformações, esses diferentes tipos de morfologia transitórios ou algo mais dinâmico, pode ser dentro da sua criatura. Então, existe uma holotransformação, uma heterotransformação, quais são um tipo de mudança? O bicho se mantém igual durante a vida toda, não se mantém igual durante a vida toda. Então, ter essas mudanças é interessante. Então, você coloca, por exemplo, ela é uma transformação como uma lagarta, vou colocar aqui para não ficar muito colocando os termos científicos, mas é uma transformação do tipo lagarta barra borboleta? É uma transformação do tipo algumas formigas, que acontece uma transformação parcial, ela é de um jeito e muda um pouco e depois vira da forma como que é. É uma transformação, vamos chamar aqui de parcial, vou chamar aqui de total para ficar mais fácil, então é uma transformação total? É uma transformação parcial, como acontece, por exemplo, nas formigas? Não acontece uma transformação que, por exemplo, tem no quesito do ser humano que ele só cresce e o filhote é igual. Então não possui transformação. Pegando aqui como, por exemplo, né, o ser humano. Mas isso tem a ver com etomorfológico? Hein? Porque se ele muda de formato de filhote para adolescente, para época reprodutiva, para adulto, dependendo de qual é o estado que você tiver a interação com o seu alien especificamente, vai ter essa mudança. Então vamos considerar que o braço do nosso alien, que sai das costas e vai para frente, vai se desenvolvendo no período de maturação sexual. Ou seja, quando acontece o surgimento das gônadas, ou seja, ou quando está no momento de reprodução, acontece isso e eles conseguem identificar dentro do dimorfismo sexual o masculino e o feminino a partir dessa idade. Antes disso, não dá muito para saber quem é macho, quem é fêmea, considerando esse dimorfismo sexual por não estar presente o nosso braço que corresponde à transformação do masculino infantil para o masculino adulto. Então, existe essa transformação. E no caso aqui, pode ser alguma coisa simplesmente periódico. Que seria que no momento da reprodução, na época do acasalamento, seja ele cíclico ou ambiental, ou o que seja, existe essa criação desse braço só apenas para o momento sexual. Então, com isso, faz com que, durante todo o momento da vida do nosso indivíduo, não sabemos até o momento de chegar à época da reprodução, que acontece esse tipo de coisa. Então, é interessante porque essa criação que a gente vai fazendo tem como objetivo deixar muito mais forte, muito mais intenso essas informações que vão diferenciar diretamente no que nós estamos vendo com a relação com o bicho, e também entender o comportamento dele. Por quê? Se durante toda a existência ele não possui braços, e de tempos em tempos ele ganha um braço, simplesmente apenas no período reprodutivo, qual vai ser o comportamento dele? Será que dois homens vão
se dar as mãos para se cumprimentar, sendo que isso pode ser, entre aspas, um pênis, se for usado como um objetivo diretamente de reprodução. Então, quando nós humanos formos interagir com um cara ou com uma moça dentro dessa cultura, dentro desses aliens, e você estende a mão e ele vê que tem uma mão sendo estendida, será que ele vai sentir que ele está sendo abusado porque não está na época de reprodução e você chega com um braço apontando para ele? Ou simplesmente o fato das pessoas possuírem braços e mostrar os braços seria uma intimidade muito grande, porque você só mostra os braços no momento do reprodutivo, ainda mais para o seu parceiro? Tá vendo que existem algumas relações morfológicas que afetam diretamente no comportamento da criatura? Por isso que quando a gente usa o método ABCDFGHIJ, o momento alfabético, o método alfabético, você pode utilizar de diversos passos, porém, o seu mindset tem que ser de alguma forma. Que no caso aqui, nós estamos focando no comportamento e anatomia. Podemos focar no psicossocial, podemos focar no detalhamento, podemos focar no básico, podemos focar em diversos outros tipos de caracterizações e mindsets. Então, considerando aqui a biologia que nasce, cresce, reproduz e morre, no caso da nossa criatura, sim, nós vamos ter vamos ter apenas uma transformação parcial durante o momento reprodutivo. Então, a transformação é parcial apenas no momento reprodutivo masculino, quando cresce o braço. Mas no caso do quesito da biologia, existem outras coisas, como a relação da criatura com o meio ambiente. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar de uma forma um pouco mais superficial essa relação que existe entre a criatura e o meio ambiente. Apesar de que sim, está diretamente ligado ao comportamento e à morfologia, essa relação que existe, no caso aqui, o que você precisa é dar o mínimo de entendimento para que a pessoa entenda. Se eu coloco, por exemplo, que ele possui um comportamento ambiental em relação à luz, que é indiferença, porque a luz não tem um estímulo nele, então indiferente, então beleza. Mas por que disso? Não importa. O importante é que explique um comportamento e justifique ele de alguma forma. Eu quero colocar que a parte reprodutiva acontece com o macho colocando a mão no peito do que corresponderia à fêmea, que é o começo do acasalamento, depois dali acontecem outras coisas. Então, precisa justificar como funciona a parte reprodutiva? Não. É apenas um comportamento que é justificado por alguma coisa anatômica. E simples assim. Não precisa aprofundar utilizando esse princípio do mindset etomorfológico. Beleza? Então, eu quero construir, por exemplo, a respiração. Eu quero que seja uma respiração cutânea, onde a troca gasosa acontece pela pele, então não precisa nem se preocupar com órgãos relacionados à circulação, como o coração, como um pulmão, ou como um quesito, por exemplo, de veias. Talvez até tenha isso, mas para outros nutrientes, porém para oxigênio ou os gases essenciais, não tem problema, porque acontece normalmente a partir da pele. Precisa justificar isso? Não. Simplesmente é a respiração cutânea, então eles não precisam se preocupar. Apenas precisam manter minimamente a pele levemente úmida para conseguir fazer as trocas gasosas de uma maneira um pouco mais direta. Não muito mais do que isso, não muito mais do que o necessário. Então, quando você for entrar na parte do A, B, C, D, E, F, G, e S, J, e tudo mais das letras, o objetivo aqui é você explicar um comportamento a partir de uma anatomia minimamente entendível para que a pessoa consiga absorver aquilo que ela está vendo. Beleza? Então, seguindo os nossos parâmetros e indo agora para a letra C, nós vamos entrar no comportamental. Então, com isso, a gente entra no nosso C de comportamental. É o que traz o termo eto, de etologia, é no quesito comportamental. E o que é interessante no quesito comportamental é que está diretamente ligado ao quesito de instinto, personalidade, filtros sociais,
Isso se formos considerar a criatura inteligente, que é a proposta que estamos fazendo aqui. Obviamente, criaturas sociais existem comportamentos sociais. Não tem problema, realmente isso acontece. Criaturas mais isoladas possuem um comportamento social um tanto diferenciado. E personalidade, podemos aí ter uma discordância conceitual dizendo se personalidade, sentimentos, emoções, tudo isso é algo muito discutido dentro da psicologia. Então nós não vamos entrar muito no mérito de o que são sentimentos, o que são emoções, o que é instintivo, se o que o animal tem, se o animal tem amor, ou se é senso de preservação, ou se é não importa, não vamos entrar muito no mérito dessa definição. O que nós vamos trazer aqui são realmente juntando tudo no mesmo baialo, dizendo se essa criatura entende o que é ódio, entende o que é amor, entende senso de comunidade, então é meio que indiferentemente se ela entende ou não entende, vai colocar aqui dentro desse fator. Porque no caso aqui é muito importante o fato da gente entender o comportamento pelo fato do mindset etomorfológico. Beleza? Então, seguindo a ideia aqui de comportamento, a gente vai seguir os pontos mais importantes, instintos. No caso quesito aqui de personalidade, que seria meio que a forma de interagir, nós temos os filtros. Esses comportamentos estão diretamente ligados a diversos outros fatores. Existe um comportamento instintivo da reprodução, que é quando uma criatura, macho ou fêmea, sente uma atração pelo seu correspondente, e com isso acontece o corpo pedindo, o cérebro límbico chamando, a parte mais reptiliana do ser humano na parte cerebral, clamando, os hormônios, os feromônios. Então são comportamentos que você possui de ação e reação diretamente, não é algo pensado. Quando alguém vai te agredir, você tem uma ideia de levantar as mãos, de colocar o braço para trás, que são comportamentos mais instintivos. Quando acontece um estouro, a primeira coisa que você faz é tampar o ouvido e dar uma recolhida, muitas vezes algumas pessoas. Então, instintos são ações e reações que têm como objetivo, muitas vezes, se manter vivo ou manter viva a espécie, no caso, os instintos reprodutivos ou nos instintos de sobrevivência. Então, esse é o grande ponto que a gente vai colocar. Quando nós vamos para os filtros, quando nós vamos para as personalidades, aí entra um pouco tanto no quesito da criatura quanto no quesito da sociedade. Estamos aqui construindo uma criatura, porque obviamente uma sociedade já são outros fatores que interagem diretamente sociedade, comunidade e também a criatura em si. Tanto que quando a gente estuda os níveis biológicos, vai indo lá embaixo, desde célula, depois sobe para tecidos, sobe para órgãos, sistemas, indivíduos, indivíduos vira comunidade, comunidade vira sociedade, sociedade vira e vai embora e vai crescendo, tanto para cima quanto para baixo. Então, o quesito de social ou comunidade não importa muito no quesito agora. Porém, os filtros podem ser inteiramente ligados nesse quesito. Então aqui, pelo fato de ser uma criatura inteligente, você vai colocar moral, vai colocar ética, vai colocar um background histórico. Se por acaso acontece de aquelas criaturas são muito bélicas, então elas possuem um filtro mais bélico. Tanto que no filme A Chamada, existe essa ideia de definição que teve na questão de armas, tecnologias, ferramentas. Tanto que os extopodos, eles queriam entregar tecnologia para o ser humano e o ser humano pudesse ajudá-los depois daqui a 3.000 anos. Porém, eles procuraram dentro das palavras que eles conheciam e era ensinado para eles o que era mais próximo do conceito dele de tecnologia, que no caso era arma. E no caso da interpretação do ser humano pela palavra arma, é muito mais uma ameaça do que simplesmente, olha, isso aqui é uma arma de resolução de problemas, ou seja, uma ferramenta, ou seja, uma tecnologia. Porque a arma é uma tecnologia também. Então, entender esses filtros de mais agressivos ou menos agressivos, ou até mesmo a personalidade da criatura, é interessante porque isso mescla com o instinto. Se você quiser fazer algo mais inteligente, como por exemplo os predadores, que possuem esses instintos de caça, porém existe uma personalidade, um é mais agressivo, o outro é menos agressivo, porém todos possuem um filtro mais bélico de caçador, de mostrar a honra.
Então, esses padrões comportamentais, tanto instintivos de uma raça, personalidades de algo mais pensado, ou os filtros, que são uns quesitos mais relacionados ao seu padrão social, está diretamente ligado. E como estamos pensando numa modalidade etomorfológico, etocomportamental, isso vai ser importante você aprofundar um pouco mais. Tanto que eu poderia ficar aqui realmente e espalhar tudo que eu podia fazer dentro desse ponto. Mas a gente está falando mais nesse quesito. Então, para a gente construir um comportamento mais importante das nossas criaturas, vamos colocar que o instinto mais gritante que nós temos dessas criaturas é um instinto mais sexual. Então, sempre eles estão meio que tocando, meio que se aproximando, tem muito cortejo, porque esses instintos sexuais são muito fortes. Porém, num quesito mais de personalidade, você tem aqueles mais agressivos, do tipo, cara, mete o bração e já pega e puxa, o outro que é mais tranquilo, mais no carinho, mais no toque, mais no deixa e espera. Então, na personalidade você encontra diversos. Nós temos os agressivos. Obviamente, nesse quesito mais sexual, porque quando falamos de comportamento é tão mais profundo, tão mais complexo, que é bem mais difícil a gente abordar tudo isso dentro de um videozinho aí. Obviamente que pode até ficar relativamente bem grande. Então nós temos um agressivo, nós temos mais um passivo, nós temos mais um complacente. Então existem diversas formalidades. E a questão dos filtros aqui, por eles serem criaturas mais sexualizadas, os termos, as palavras, os entendimentos são muito mais calorosos, muito mais intensos. Então vou colocar aqui filtros calorosos e intensos. Então no caso aqui, se ele identifica que você fala que você gosta dele, nossa, pô, você é muito legal, eu gosto de você. Para ele vai levar muito mais pro lado sexual. Então quando você elogia minimamente, ele já pensa, pô, então se ele é um macho, ele tá dizendo para mim, ele acredita que eu seja uma fêmea. Ou se é uma fêmea e eu sou macho, então ele gostaria de copular de alguma certa forma. Então essas criaturas, elas possuem filtros mais calorosos e intensos. Então a amizade, é um amor, a paixão, todos esses sentimentos que aproximam-se da outra criatura, tanto com um objetivo mais eros, sexual, ou mais filo de aproximação, eles levam tudo mais pro lado sexual. Então muitas vezes outras criaturas consideram essa raça alienígena um tanto sexualmente perturbados, então qualquer coisa. Por quê? Porque eles possuem esse filtro, porque o instinto deles é mais sexualizado, levando eles a ter mais essa estrutura, essa aparência e comportamento de uma maneira mais geral. Outro ponto interessante agora, seguindo do C, agora indo para a letra D, são as características de detalhamento. Apesar de ser a letra D, que seria o detalhamento, eu vou pular especificamente esse lado aqui agora, porque o detalhamento é algo que vocês vão entender com mais calma. Mas o detalhamento, para já ir deixando já claro para vocês o que nós vamos fazer, são os flavorzinhos. Então seria aquelas características que vão dar a cara da sua criatura, mais personalidade. Então até vou deixar aqui para a gente não esquecer que o detalhamento, quando nós voltarmos, nós vamos colocar a nossa personalidade, mais a nossa personalidade do criador. Então vamos colocar a personalidade do criador. Meio que deixar a sua cara. São aqueles detalhamentos mínimos que vão dar mais uma autoridade para aquilo que você está fazendo. Então, seguindo aí na nossa letra alfabética, nosso caminho alfabético, nós chegamos na letra E. Que a letra E são as características extraordinárias. Extraordinárias. O que são, então, essas características extraordinárias? As características extraordinárias, basicamente, são as características que vão representar o seu universo. Como assim? Se você está fazendo mais uma fantasia científica, onde lhe é permitido alguns poderes mágicos, sim, nós vamos ter poderes. Se por acaso é uma fantasia científica um pouco mais baixa, nós vamos colocar como habilidades. Se for uma ficção científica, onde isso
foge um tanto do normal, seriam quais são as habilidades daquelas criaturas que seriam facilmente explicáveis sem muita fantasia. Então, aqui seriam habilidades que seriam maravilhosas, que você pode simplesmente colocar uma telepatia, você pode colocar soltar laser, você pode colocar, que não são poderes mágicos, não é tipo o pessoal, não, são habilidades maravilhosas. E no caso aqui, são habilidades fantásticas. E no caso de habilidades fantásticas, seria tipo, nossa, que incrível, ele faz, né? Então seria um pouco menor. Então essas habilidades extraordinárias, habilidades fantásticas, essas habilidades extraordinárias são aquelas características que vão dar um chance a mais para caracterizar a sua criatura inteligente dentro daquilo. Então, eu quero que a minha criatura tenha a capacidade de emular a voz humana depois de tanto tempo que ela está, que você está conversando. Você está lá, blá, 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 e depois de algum tempo essa criatura começa a responder você com a sua voz, porque ela identifica o seu padrão vocal e responde isso. É uma habilidade extraordinária, bem interessante. É uma outra capacidade que foge talvez do normal, que existem animais aqui no mundo real que mudam do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino com a necessidade biológica a partir da população. E no caso das nossas criaturas, realmente eles podem mover de macho para fêmea da maneira que eles quiserem ao seu bel prazer. Então, nesse momento de reprodução eu quero ser macho, nessa reprodução eu quero ser receptor. Então, você pode ter a sua forma como você quiser, da maneira que você quiser. Então são habilidades mais características dessa criatura. Ah, eu quero ser hermafrodita, então com um pequeno estímulo já produz um monte de filhotes, seja ele como for. Então são aquelas habilidades extraordinárias que vão caracterizar a sua criatura, no caso, criatura inteligente. Lembrando que, como nós estamos falando agora de algo etomorfológico, como que essas habilidades modificam o comportamento? Se por acaso a criatura tem a capacidade de comunicação verbal com o outro a partir dessa modalidade vocal, que tipo de comportamento ele pode sugerir para esse tipo de coisa? Se é possível que a criatura muda de perfil sexual, receptor e doador da maneira que ele quiser, como isso muda a sua cabeça? Será que ele entende a questão do dimorfismo sexual como algo realmente diferenciado? Será que para essas criaturas o macho e a fêmea faz diferença, sendo que eles podem ser quem eles quiserem, no momento que eles quiserem, ou caso não possua macho e fêmea, ser esse quesito de sociedade? Será que ele consegue ver e distinguir isso em outras raças? Será que ele entende movimentos de desigualdade? Porque todo mundo é parecido, todo mundo é quem quer ser. Então, quando você pensar nessas habilidades, principalmente as fantásticas, no quesito etomorfológico, como essas habilidades mudam o aspecto comportamental da sociedade, da criatura. Então, colocando aqui nossa como habilidades extraordinárias, colocar como, por exemplo, mudança de morfologia. Ah, mas se eu nasço macho ou nasço fêmea? Aí dá um ou outro. Porém, quando nasce macho, tem o seu momento, cresce o braço. Depois, na segunda vez, ele pode trocar. Então, depois que ele passa pela primeira época reprodutiva, aí depois ele define o que ele quer ser, quando ele quer ser, nesse momento reprodutivo. Então, mudança morfológica sexual pós primeira reprodução. Então, o que é interessante é você ver que tem essa relação. Então, ele pode mudar ao bel prazer quando ele quiser. E isso vai mudar no comportamento e também no quesito, até mesmo no fator de anatômico. Porque se a gente considerar, por exemplo, que existe realmente um dimorfismo sexual, onde realmente tem machos e fêmeas, e você consegue distinguir isso, seja ele espelhado ou não, como que seria a sua relação com uma criatura em relação a essa? E essa relação agora, que é bem interessante, a gente entra no nosso fator F, que é a fisiologia. A fisiologia, ela não é muito focada no quesito anatômico, no perfil descritivo, porque a fisiologia
nesse mindset que estamos trazendo, ele vai dar muito mais uma transformação etológica do que morfológica. Claro que você pode colocar que a mudança morfológica da criatura depende sim do ambiente ou dos alimentos que foram absorvidos. Claro, você pode. Porém, não precisa necessariamente você desenvolver essa fisiologia, porque a fisiologia aqui nesse caso são considerados quais são os órgãos, como funciona a questão de hormônios, como que funciona um quesito, por exemplo, de, de um fator de estruturas internas no câmera geral. Então aqui que você vai colocar sistema reprodutor, sistema respiratório, sistema excretor, criar um sistema próprio. Ah, eu quero fazer um sistema de ovoposição, né? Vai ser algo reprodutor. Porém, eu quero que esse sistema esteja associado com o excretor, como acontece, por exemplo, na parte masculina, onde o final do sistema, desculpa, do sistema excretor, verdade, ele se encontra a questão de sair a urina junto com a saída do espermatozoide, tendo o mesmo túbulo. Ah, eu quero fazer um sistema digestivo associado a um sistema excretor, associado a um sistema reprodutor, onde acontece, por exemplo, nas aves, onde os 3 tubos saem no final, numa saída chamada coácleo. Então, essa fisiologia depende muito de como você quer fazer e como isso vai interagir diretamente dentro da sua construção. E isso interfere diretamente no fator que você vai construir. Então, isso é o fator mais importante quando a gente pensa na fisiologia no quesito anatômico. Se você quiser colocar no quesito mais comportamental, seria realmente como essas mudanças internas, principalmente feromônio, hormônios ou alguns outros órgãos internos, diferencia no comportamento. Se por acaso acontece como acontece nas mulheres, que a cada X tempos existe um processo de saída de sangue por causa do processo reprodutório, você pode colocar que essas criaturas, as fêmeas, também possuem algum tipo de produção fisiológica que identifica alguma coisa, então ela precisa ter comportamentos diversos. Como, por exemplo, no fato de que, na época reprodutiva, para os machos entenderem e produzirem os apêndices, os braços dele, ela precisa liberar algum certo tipo de feromônio, hormônio que isso libera numa região, então ela precisa resguardar-se com algum outro tipo de líquido, óleo ou alguma coisa, para não ficar muito clara que ela está na época reprodutiva para todo e qualquer macho. Então, essas formas de se pensar estão diretamente ligados quando você está usando um mindset etomorfológico. Você podia colocar no quesito mais psicossocial que essa parte fisiológica não está tão diretamente ligada ou não tem uma relação direta. Claro, você pode fazer, obviamente, um abecedário completo, juntamente com um mindset mais completo possível, onde você vai trabalhar tudo. Você pode até fazer, não tem problema. Porém, quando você utiliza um mindset mais ou outro, é porque você vê uma necessidade mais assim ou mais assada. Beleza? Então, seguindo aqui a nossa ideia mais direta, saindo do F, a gente entra na última letra do nosso alfabeto, que é o S, antes de a gente voltar para o detalhamento. Então, o S nada mais é do que as características sociais. O que seriam então essas características sociais? É como ele se relaciona com outros seres, seja inter ou intra específicos. Então, no caso do nosso S, a gente entra com as características sociais. As características sociais dentro de um alien, você pode utilizar de diversas formas. Você pode colocar como, por exemplo, como relaciona intra, como a gente mesmo faz, tipo, humano com humano, seja ele humano com humano indiferentemente, humano com humano, macho-fêmea, humano com humano, fêmea-fêmea, macho-macho ou qualquer outra coisa. Ah, existe diferença de etnias, a relação de interação em sociais diferentes de idade, mais velho com mais novo, relações sociais profissionais, cargos iguais, cargos diferentes, reinados, políticas. Então, são as formas como eles interagem dentro da mesma espécie. E existem as formas de interação com outras espécies. Tanto que tem pessoas que eu, como por exemplo, não sou muito fã de abraço. Porém, eu adoro abraçar os meus bichos. Então, a minha relação com seres humanos é sem abraço. Eu até faço, mas com certo receio. Porém, com animais, eu abraço tranquilo, então a minha relação intra-específica em relação ao abraço é evitar. E inter-específicos, sim, abraço tranquilamente.
Então aqui nos quesitos sociais é realmente essa relação e como vai funcionar. E como isso está diretamente ligado ao comportamento. Como as relações sociais, as características sociais, o como você interage está diretamente ligado à sociedade e, obviamente, ao comportamento, esse é um ponto muito importante que você precisa trabalhar um pouco mais a fundo dentro desses fatores. No caso aqui, como nós falamos, cumprimentar um outro com um braço, no caso das nossas criaturas, não é um cumprimento, não é um oi, não é um tchau, mas sim um ato de acasalamento. Se você simplesmente chega para pessoas tipo, eu cheguei, você está mostrando o teu braço. Para quem? Para todo mundo ver, chamando a atenção de um segundo, de um terceiro. Então, para aquelas criaturas, aquilo soa um pouco estranho. O que está acontecendo? Eu tô com um cheiro de reprodução? Será que ele me confundiu? Será que sou eu mesmo? Será que existe tudo isso? Então, assim, não, a pessoa tem que já chegar com os braços para trás, com os olhos fechados, porque como não possui olhos, então tem que esse olho fechado, tem que meio que falar de uma voz mais baixa quando tem isso e aquele outro, é mais sensível, não é? Então todas essas relações sociais é interessante. E quando a gente chega no final, voltando ao nosso detalhamento, é aquele momento do World Builder clássico que vocês adoram, que é aquele momento que você vai vomitar todas as características importantes que você acha que faltam para deixar a sua criatura mais legal. Ah, mas pode ser características anatômicas, fisiológicas, comportamentais, sem problema. Aqui você vai dar aquela caracterização mais à sua cara. Você vai pegar todas aquelas características que você já fez. Ah, eu peguei aqui a minha anatomia assim, a minha fisiologia assim, blá, blá. E o que falta para deixar essa criatura como eu quero? Lembrando que eu preciso deixar ela descritivelmente mais palatável para aqueles que vão ver a minha criatura. E também eu preciso trazer um comportamento mais forte para que a pessoa consiga interagir. Qual que é uma grande importância desse tipo de criação de criaturas para a criação de mundos propriamente dito? Se você vai escrever um livro onde essas criaturas inteligentes vão ter um papel importante, realmente pensar na sua criatura como algo visual e comportamental é muito importante, tanto que esse método mais etomorfológico é tanto para a galera mestre de RPG que precisa ver a criatura e interagir com a criatura, quanto escritores que precisam ter essa relação mais direta política. Claro que existem diversos outros parâmetros, como eu falei para vocês, existe a forma psicossocial, nós temos a forma narrativa, nós temos a forma essencial, nós temos a forma básica, temos diversos mindsets dentro desse fator do abecedário. Então, dentro da parte mais etológica, morfológica, nesse etomorfológico, tem como uma criação muito mais focada no quesito de interação e visualização. Esses são os padrões mais importantes e como todas as outras características interferem diretamente em como eu interajo com a criatura e como eu percebo a criatura. Então pessoal, esse aqui foi o meu tutorialzinho falando sobre criaturas inteligentes. Eu não quis trazer muito a fundo todos os fatores e criando junto, bem aprofundado, porque obviamente esse vídeo ficaria realmente muito gigante. O objetivo aqui é você entender o que é o abecedário e como transportar isso para um fator mais etomorfológico. Obviamente existem diversas outras formas de se pensar dentro dessa mecânica, desse sistema mais chamado abecedário, que eu acho que seria interessante. Caso vocês queiram saber mais dos outros tipos de mindset, deixe aqui nos comentários que eu trago mais informações sobre o sistema abecedário e essas metodologias diferenciadas. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!